Opa, seja bem-vindo aí à primeira entrevista do podcast. Não que isso seja um marco grande, porque a gente mal tem 10 inscritos, mas estamos aí buscando novos quadros e o caralho a 4. Eu achei esse cara, o João, fazendo um marketing aí pro livro dele no grupo de Facebook, e aí eu pensei, pô, o canal já tem um pouquinho assim de escritura, literatura, e então seria uma boa ideia entrevistar um escritor também. E a entrevista ficou do caralho. Ele ofereceu o primeiro capítulo pra gente ler, eu e o Mônaco lerem. Foi um capítulo bom, me convenceu a querer comprar o livro. Ele começa dando uma premissa assim, de história de vingança, mas tu percebe que ele tem bastante influência com anime também, como ele falou no meio da entrevista, que um dos animes que ele se inspirou foi Yu Yu Hakusho. Enfim, sobre o primeiro capítulo, foi bom. Ele faz umas piadas assim de quebrar a quarta parede também, interagindo com o leitor. Não é algo como um Deadpool da vida, mas também não é algo exagerado ou forçado. Entra no momento certo. O protagonista, ele é meio edgy assim no começo, mas conforme o capítulo vai se desenvolvendo, dá meio uma justificada assim, porque esse prólogo assim, entre aspas, promete bastante. É isso aí, eu vou parar de enrolar pra caralho aqui. Desejo bastante sucesso aí pro João, que o livro dele consiga atenção, e pô, tudo de bom pra ti, cara. Foi muito bom te entrevistar, foi muito bom te conhecer a tua obra. E é isso aí, bora pra entrevista. Seja bem-vindo ao canal Portal da Ignorância, onde os dois autistas chamados Mônaco e Henrique discutem e leem coisas como retardados. Você está vendo o quadro Interlocução Apedeuta. Para mais informações acerca do entrevistado, confira a descrição do vídeo. More I'm broken, more I'm frightened, but that's the time I must be strong. Or I damage myself again and again. It's simply for the victims of sorrow. I'll be the man, even if just another hero. Just another hero. I'm the most passionate, it's spontaneity. I'm never gonna give up, never gonna look back. Can't ignore such an ugly war. There are many cries for help, there are hopes for all the heroes who scar over their hurt. All in the air of the cup, in the stroke of the luck. Can't stand back or stay away. There are many cries for help, there are hopes for all the heroes who fight for our world. Olá. Olá. Testando. Porcaria de fone. Alô?
Oi. Puta merda. Ele tem problemas com fone às vezes. O que acontece? Fone aqui, essas porcaria via Bluetooth. Saúde. Pô, tem 3 caras. Quem é esse outro com a foto da japonesinha no. Eu criei uma outra conta porque como o notebook que eu tenho, o microfone dele é perto do onde sai ar, daí fica aquele barulho, tá ligado? Que nem nos últimos episódios que teve. Daí eu botei 2 contas, uma outra no celular. Alô? Alô? Oi. Puta merda, viu? Pera aí. Ai, meu saco. Obrigado, Microsoft. Tornar o Windows Phone uma bosta. Ai. Olá, senhores. Alô? Olá. Senhores? Bom dia. Bom dia. Pronto, voltou. Tá funcionando normalmente aqui. Amém. Pronto. Vamos lá. Cadê? João Pedro pode dar sinal de vida aqui? Não vi ele ainda. Eu tô falando oi. Bom dia. Alô? Não tá dando pra Alô? me escutar? Alô? Tá falando, bicho? Testando. Minha voz não tá saindo, velho? Acho que ele perdeu nós dois de novo. Ah, faz sentido. Bola. Minha voz melhorou um pouco, piorou, como é que tá? Tá massa, cara. Então tá bom. O único que está tendo é o único que está tendo problemas. Ih, ele saiu. Profissionalismo aqui na. Dá uma boa impressão aqui pro. Não, pra futuros trabalhos eu recomendo fortemente o uso de Discord, porque o Skype tá ultrapassado faz um tempinho já, velho. Obrigado. É porque o telefone do cara é Windows Phone, então ele não consegue usar de maneira decente o Discord. Entendo. Aliás, tu manja algum programa pra gravar chamada no Discord? Pior que não. Bem lembrado. Tem esse problema, tá? Daqui uns dias deve surgir um. Já deve ter, na verdade. Eu que não conheço porque eu não sou do ramo, tá ligado? Eu quero estar pelas pesquisas. Ih, rapaz, ele ficou off. Ixi. Caiu, será? Deve ter caído. Ele ficou das 1 até as 2 sem internet. Uhum. E é ele que tá com as pautas do negócio. Porra. Ele tem experiência em entrevista, então. Entendo. Mas e aí, como tá a tua vida? Cara, minha vida tá basicamente vender livro, não conseguir vender livro, ficar frustrado e tentar de novo. Resumidamente é isso aí. É bom sonhar, cara. Pois é, eu concordo. Vocês estão com um podcast pequeno, mas estão sonhando alto. Realmente. Então, é assim que começa. A vida continua. Eu vendi relativamente bem até agora, não posso reclamar, mas é aquela história, pra virar algo... Pra que tenha retorno, né? Pois é.
Você vendeu quanto aproximadamente? Total, desde que eu comecei a vender, uns 230, eu acho. 220. Pô, isso é bastante até. É. Pensa, se tu encher 220 pessoas dentro de uma sala, é bastante coisa. Tudo depende do teu referencial. Sim. O nosso amigo aqui que está offline, ele já publicou um também. Uhum. Tá escrevendo mais também. Eu ainda não publiquei nada, porque eu sou um puta autista e eu tenho ideia pra caralho, então eu escrevo muita coisa ao mesmo tempo. Entendo. Eu tinha algo parecido com isso, mas daí quando eu foquei nessa história foi. Entendo. Eu tô tentando focar pelo menos em duas, porque eu tenho tipo uma ordem cronológica, mas também eu quero fazer uma ordem de pensamento, pensamento não, lançamento diferente. Sim. É pra fazer mais sentido certas coisas. Entendo. O cara vai voltar aí. Qualquer momento. Ele voltou agora. Eu vou incluir esse trecho aí no episódio. Qual trecho? Isso aí que nós está fazendo, já tá gravando o negócio. Caralho! Oxi, meu Deus do céu. Eu gosto, tipo, essas partes assim, tipo... Aleatórias. Uhum. Se você for ver o episódio passado, tá o meio assim, eu tô mijando e tem outra parte que o maluco tá testando o fone dele. Uhum. A gente fica uns 5 minutos falando, alô, alô. Alô, alô, oi, oi, teste. Olá, senhores, mais uma vez. Olá, agora você tá me ouvindo? Velho, agora tô. O Wi-Fi do meu celular simplesmente sumiu, pô. Eu tive que reiniciar essa merda aqui. Às vezes acontece isso aí comigo também. Nada. Microsoft aí sempre me ajudando. Vamos lá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. E agora? Agora deita e chora, cara. Ih, teve que reiniciar o negócio de novo. Olá. Eita, que negócio divertido. Olá pela terceira vez. Velho, E aí? essa porra fica travando sozinha aqui, velho. Vai tomar no cu com esse negócio, velho. Tá usando um outro aplicativo em segundo plano? Tenta fechar os. Estão coisando. Fecha essas porra aqui. Só tava usando o WhatsApp mesmo, velho. Pronto, vamos lá. Alô? 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 Estão me ouvindo, né? Beleza, então. Vamos começar. Muito bem. Vocês conversaram aí, tá? Então vamos começar a gravar agora? Já tá gravando. Já tava faz tempo. gravando. Eu tava gravando. Porra, velho. Com essas Eu vou entradas incluir essa falha aí no episódio também. Tá massa. Deixa eu só ver aqui onde foi que eu anotei as pautas. Pra gente começar pra valer agora. Tá. Vamos lá. Vamos começar agora. Então, olá, senhores. Muito boa tarde. Bem-vindos à primeira entrevista do canal, né? E hoje aqui estamos com o gênio do marketing.
O gênio do marketing na web, João Pedro, né? João Pedro. Isso aí, velho. Você... Prazer, uma honra estar participando aqui. Primeira entrevista do canal, do podcast. Nunca pensei que isso aconteceria, está acontecendo. Queria dar um alô aí pra minha família, meus professores que acreditaram em mim. Boa. Vamos lá então, velho. Primeiramente, desde quando você escreve? Cara, desde 2014 que eu escrevo. Aliás, 2013 eu comecei a escrever. Minhas primeiras histórias, assim, tipo fanfics, até propriamente, que eu postava naqueles tipos de site, tipo Spirit Fanfiction, Nha, esse tipo de porra aí. A partir de 2014 eu comecei a escrever uma história mais específica, uma história mais longa, que eu tinha planejamento de durar aproximadamente 30 capítulos, e eu comecei a publicar nesse site. Então foi a partir daí, mais ou menos, que eu começou o sonho de se tornar escritor e que eu quis escrever propriamente. Ok. E essa história mais longa, no caso, é o seu livro, né? Exatamente. Boa. Bom, então, antes da gente falar dele, diga aí pra gente quais são suas inspirações, em que é que você se baseou para poder escrever aquilo. Tá, vamos por partes. Em questão de personagens, o meu protagonista, que eu acho que é um dos únicos que houve propriamente uma inspiração, eu baseei ele no Yusuke Urameshi, do anime Yu Yu Hakusho, um anime meio antigo. Em questão de estilo de escrita, a princípio, claro, eu gosto de várias obras, eu já li muitas obras na minha vida, mas eu acho que de tirar como estilo base, eu acabei fazendo um estilo próprio pelo simples motivo que eu não consegui escrever nada bem parecido com os outros. Tudo que eu tentava escrever que parecesse uma obra que já existia, saiu uma bosta. Então eu precisei criar um estilo novo. Sei bem como é. Vamos lá. Bom, então... um estilo próprio, então já no da próxima pergunta, eu ia perguntar em que é que você se baseou, ou o que é que lhe inspirou mais a escrever isso aí? Quem que me inspirou? Eu acho que grande parte disso se deu às pessoas que liam quando eu escrevi essa história e postava, quando ainda era só uma fanficzinha de internet, que nessa época eu consegui vários leitores, tipo, vários, no caso uns 15, 20, que acompanhavam toda semana quando eu postava um capítulo novo, e essas pessoas que repetiam sempre que a história tinha muito potencial e que eu poderia divulgar isso como um livro, reescrever, mandar para uma editora. Então foi essas 15 pessoas aí que repetiram isso várias vezes até que eu aceitei e decidi ir adiante com esse sonho. Tô entendendo. Você já chegou a publicar no Wattpad também? Não, lá nunca. Nunca publicou no Wattpad. Muito bem. Henrique, tem uma pergunta? Sei lá, cara, fale sobre você, querido entrevistado. Quem tu quer que eu fale sobre mim, querido entrevistador? Eu não sei, cara, eu não faço entrevista, eu não tenho experiência nenhuma. Tá vendo? Tá, vamos lá. Entrevista de merda, cara. Não, vamos lá, aqui, ó. Bosta. Eu moro no Rio Grande do Sul. Vivi aqui a vida inteira. Tenho 20 anos. Minhas paixões são fantasia no geral, porque eu acredito que a fantasia em qualquer gênero, pode ser livro, filme, desenho, Quinto dos Infernos, acaba influenciando muitas pessoas e dá uma certa zona de fuga para essas mesmas pessoas. E minha segunda paixão são as artes marciais. Eu gosto e treino desde que eu era pequeno. Em todo RPG ou jogo que eu jogo de monge, porque geralmente monges usam artes marciais. Inclusive o protagonista do meu livro é um lutador de artes marciais por causa disso. Muito melhor do que eu, obviamente, mas ele é.
Saquei. Minhas perguntas acabaram. Fale-nos um pouquinho do seu livro. Certo. Começando pelo título. Onde é que você escolheu o título antes de começar a história, ou você já tinha um pedaço bom aí quando você escolheu? Eu já tinha um pedaço bom quando eu escolhi. E escolher o título para mim foi um grande problema, pelo simples fato de que eu sou horrível escolhendo nomes. O Google, por exemplo, é meu maior ajudante quando eu preciso escolher um nome de personagem e eu tô sem ideia. E foi dessa mesma forma com o título. Porque, por exemplo, eu sabia o que seria o nome do reino. O reino, eu tinha combinado com um amigo meu, seria Reino de Drácula. Só que eu precisava de algo pra ser tipo... Por exemplo, todos os livros de Harry Potter, apesar de ter um título, eles têm um pré que vem antes, que é Harry Potter. Percy Jackson, a mesma coisa. Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Eu precisava de algo. Então eu pensei, quem que vai contar essa história? Eu pensei no final, como se fosse um pré-spoiler. E eu pensava, eu tinha 2 deuses na minha história, 2 deuses principais, Ardak era um deles. Eu coloquei, vai ser isso aí, as Crônicas de Ardak, e ficou bonitinho. Eu pensei, sonoricamente essa porra tá funcionando, então vai ser isso aí mesmo. E realmente ficou, cara. Muito obrigado. Pois muito bem. Tá, e quando foi que você terminou de fato? Você passou quanto tempo escrevendo isso aí? Puta, cara, a primeira vez que eu escrevi tudo, acho que assim, desde o primeiro momento até o último, foi 3 anos. Do primeiro capítulo até o último capítulo foi 3 anos. Só que tinha um problema. Como foi uma das primeiras histórias que eu escrevi, o meu estilo mudou no meio da escrita. Como era só uma fanfic de internet, a princípio não tinha problema nenhum. O pessoal acompanhou. E os primeiros capítulos estavam muito, mas muito precários. Então, depois que eu terminei de escrever tudo, antes de enviar para uma editora, eu reescrevi capítulo por capítulo, para deixar mais apresentável. E esse processo demorou 1 ano, porque eu fui vagabundo pra cacete, eu senti muita preguiça. Eu já passei pela mesma coisa também. Pois é. Entendo. Ou então, seu ritmo de escrita é aquele, escreve quando dá na telha mesmo. É isso? Exatamente, principalmente de madrugada, porque bate mais a inspiração, mas como eu estudo de manhã, então basicamente eu escrevo 2 vezes por semana. Uhum. Por isso é quando dá na telha e muito raramente. Eu me identifiquei que eu escrevo assim também, tá ligado? Escreve hoje, escreve amanhã, escreve quando dá certo, agora quando dá na telha. Pois é, porque quando tu tenta forçar pra escrever quando tu não tá inspirado, acaba saindo um bagulho muito ruim. E aí tu fica, putz, vou ter que reescrever isso aqui mais tarde. Então acaba não mudando em nada. Uhum. Eu estava escrevendo lá um novo projeto meu, chamado A Odisseia de Eric. Né? Acho que já vai umas 15 mil palavras. Eu parei assim, cheguei num determinado lugar. Como é que eu vou escrever isso aqui? Tipo, fiquei sem ideia, velho. Tô até hoje sem saber como é que eu continuo. Aí passa uns 3 meses. É o bloqueio mental, né? É o bloqueio mental, exatamente. Puta, pior eu tô numa situação também assim, cara. Eu tô quase 1 ano parado numa história. Aí eu até faço o script lá, mas só que não é só você contar o que contar, mas é a forma como é que você vai contar pra não ficar... Você tem que deixar o negócio atrativo, né? Além de contar... Exatamente. Você tem que contar bem, esse é o principal problema da literatura, né? Não basta só escrever, tem que escrever do jeito certo. Escrever que nem gente, né? Basicamente. Escrever que nem gente. Pô, velho. Agora você nunca publicou no Wattpad, velho? Não. Eu fui direto para uma editora já publicar livro físico. O que eu tenho hoje é pela Amazon, né? O e-book, mas pelo Wattpad eu nunca publiquei. Uhum. Pois é. Bom, eu identifiquei. Eu também, o meu primeiro projeto, eu nunca publiquei no Wattpad. Eu já terminei e enviei para uma editora. Uhum. Bom, pois muito bem. E tipo, você interage muito nesse... Eu vejo muito autor que tá vendendo
o seu trabalho, que eles interagem nesses grupos de escrita. Não sei, os mais famosos, assim, os mais famosos são os que aparecem naquela página todo dia um escritor passando vergonha, não sei se você conhece. Eu conheço, eu sou curtidor da página. Então, né? Aí aparece aquela Sociedade Secreta dos Escritores Vivos, né? Sei. Aparece o Wattpad Brasil. Puta, o Wattpad Brasil é uma fábrica de memes, velho. Meu pai do céu. Aparece também aquela escritores ajudando outros escritores. Uhum. Enfim, ser ativo nesses grupos, velho. Você interage lá com o pessoal, como é? Eu era, só que foi o seguinte, como eu não tenho muito contato na área literária, tipo, muita gente que interage nesses grupos, eu falo isso por causa do pessoal da minha editora que eu conheço. Eles já eram do meio literário, eles são parceiros de canais literários, fazem próprias resenhas e tal. Então por isso eles têm um certo nome lá. Nos primeiros meses, eu ficava publicando minha história lá, o primeiro capítulo, os memes que eu faço na página eu botava lá, e se dava 1 ou 2 likes era muito, e ninguém falava nada. Então, tipo, eu percebi que tava sendo inútil e parei, tá ligado? Tô entendendo. Eu não sei se você já tá por dentro da relação entre esses grupos e a gente aqui. Tu interage, mas é de uma maneira meio errada, né? Errado é a maneira certa, Pô. Não, errado no conceito deles. Como é que é a maneira que vocês interagem? Não, ele que interage, eu fico quieto no meu canto. Velho, eu tomei ban do grupo do Wattpad. Porque Só esse? eu vou contar do Wattpad, depois eu conto do resto. Aí então, velho, eu tomei ban do Wattpad Brasil, e tem uma postagem lá sobre a questão das pessoas valorizarem mais os clássicos, né? Os clássicos literários do que, vamos dizer assim, do que Harry Potter, e, deixa eu ver mais, nome Percy Jackson, e esses sucessos aí adolescentes, sabe? Os caras valorizam mais, por exemplo, Lovecraft, Dostoiévski, e assim vai. Valorizam mais esses do que os clássicos da nossa geração. Certo. E aí tem lá o carinha dizendo que isso era preconceito literário, né? Daí eu perdi. Preconceito literário. Eu cheguei lá e falei, preconceito literário é saber diferenciar lixo do que é bom? Não sei. E daí começou a treta. Começou a enxurrada de rage lá nos comentários, os caras falando, ora, Matheus, mostre sua sabedoria, sabe? Aí eu falando, velho, se vocês não sabem diferenciar o que é bom do que é ruim, é problema de vocês, porra. Né? E eu sei que terminou o seguinte, findou que o cara falou uma merda lá, eu chamei o cara de burro, porque ele era burro mesmo. E daí um carinha lá, devia ser da moderação, certamente, velho. Falou, o Matheus respeitou um dos membros, vai ter que tomar ban. Eu perguntei, vocês estão esperando o quê? Foi assim que eu tomei ban, né? Uma boa maneira, na minha opinião. Eu tomei ban com estilo. Foi assim que eu... se o cara era burro, tem que chamar de burro, moral. Teve a outra vez também lá da página. Tem um grupo da página, todo de um escritor diferente passando vergonha, velho. Eu já contei essa historinha lá nos podcasts passados. Não sei se Henrique já postou. Então, já postou? Postar o quê? Eu tava dormindo. O episódio que eu falo como eu tomei ban do grupo da página todo de um escritor diferente passando vergonha. Do Cacoete Mental? Sim. Vale a pena se contar de novo, cara. Boa. Aí foi o seguinte, velho. Postaram lá no raio desse grupo. Quais são os trechos mais machistas dos clássicos que você já viu? Aí tinha lá, sabe? Aí eu falei, a palavra machismo é um cacuete mental.
quem usa só tá repetindo porque ouviu de outra pessoa, que ouviu de outra pessoa, e assim vai. Quem usa a palavra machismo tá aderindo a um cacoete mental. Pronto. Meu amigo começou uma onda de rage lá. Aí eu sei que entrou no meio da moderação. Passou um destroyer aí, que porra foi essa? Mais ou menos. Uma moto gigante. Passou um Megazord aí. Por aí. Passou o Megazord dele. Enfim, velho, eu falei que a palavra machismo era cacoete mental, e aí começaram a dar rage lá nos comentários. Saúde. E aí o carinha jogou a palavra no Google e viu que tava lá, essa palavra tem um artigo de Olavo de Carvalho, né? E daí, ele é Olavete. Perguntei, pô, qual é o problema de ler Olavo de Carvalho? É crime agora? Tem alguma lei proibindo você ler Olavo de Carvalho agora? Enfim, os caras ficaram ofendidos que eu falei que a palavra machismo era cacoete mental, e aí me baniram da porra do grupo. Teve essa, e pelo que eu me lembro, teve o caso, não sei se você conhece, o grupo da Sociedade lá dos Escritores Vivos. Sei. Eu acho que eu fui banido desse grupo, com certeza. E continua a história aí. Pô, conta aí a história do seu ban, velho. Deixa eu ver aqui, Sociedade dos Escritores Vivos. Não, eu só fui quicado. Entendo. Cara, O que aconteceu? Lembro, eu postei um meme que era do Ayrton Senna. Da tua página? É, exatamente. Caralho, cara. Aí falaram que não era pra brincar com esse tipo de coisa. Aí eu falei, eu não estou brincando, eu estou fazendo uma divulgação do meu livro. Aí ficaram bravos e me quicaram. Foi com esse post que eu descobri a tua página, cara. Mano, aquela porra foi demais, cara. Foi o primeiro que eu postei lá no Refúgio Babaca. Mano, eu admito que não é uma forma saudável de fazer marketing, mas eu preciso fazer marketing. Então, por isso mesmo que eu tenho o gênio do marketing, cara. Eu falei, cara, pra cada anúncio que você me fazer rir, eu vou comprar uma cópia, cara. Eu te devo 10 já. Caralho, porra, tamo grande. Vou caprichar nos próximos, então. Ué, você tomou bom por isso, velho? Aham. É que eu tava postando muita coisa, até aceito, tipo, famoso spam de coisa, mas foda-se. Era grupo de bosta do caramba mesmo, velho. Pô, eu sei que, então, velho, eu tomei ban, foi por causa de comentários também, que grande novidade. Aí postaram, a dona do grupo, se eu não me engano, ou a dona outra guria, ela postou falando acerca de um casal que tava xingando um grupo que é majoritariamente feminino, porque eles plagiaram o livro deles, sabe? Os caras plagiaram lá, Deus, como? E aí estavam divulgando entre eles, de graça, né? E aí os caras estavam tomando prejuízo, o casal tava tomando prejuízo. E daí eles gravam um vídeo, postam na página deles, né? E nesse vídeo os caras soltam os cachorros, né? O casal solta os cachorros, né? Chamando lá as mulheres de vagabunda, de puta, de gorda, de não sei o que, né? Certo. Com toda razão, né? Pô, porque se alguém lesa você tem no mínimo o direito de xingar a pessoa, né, velho? Pelo amor de Deus. Principalmente, porra, um plágio desse, velho. É a sua história, tá ligado? Pô, e, por exemplo, você sabe que pra produzir um livro é caro. Pra produzir um livro é caro. Só a ISBN, R$350 essa porra, velho. Pois é. Então, daí o marido tava soltando os cachorros lá, né? Dizendo, essa merda aqui, ó, que vocês pedem, página amarelada, essa porra aqui custa caro, bando de gorda, de puto, sei lá o que, papapá. Pronto, eles estavam dizendo isso. E na postagem, tava dizendo que ele tava errado de xingar mulheres, pô. Tava errado de xingar mulheres, porque não pode xingar mulher, pô. Não pode. Então, daí eu falei educadamente, por incrível que pareça, dizendo que o cara não estava errado, o cara só estava expressando a raiva dele. Qual é o problema? Você não pode expressar a raiva dele para um grupo que lesou ele. E o grupo era majoritariamente feminino, então os palavrões vão ser direcionados para consequência vai ser pro gênero feminino. Exatamente. Aí, não pode xingar mulheres. E daí a dona do grupo entrou na discussão. E pronto, aí tomei ban dessa porra aí.
Ah, cara, é um assunto que é complicado de abordar, tá ligado? Principalmente porque qualquer merda que tu falar pode queimar teu nome pra sempre na internet, isso é meio triste. Uhum. Mas, dando minha opinião da forma mais simples possível. Hoje em dia tá uma bosta em relação a esse sentido, a partir lá de 2014, 2015, quando começou essa onda aí de todas as mulheres do mundo se tornaram feministas aleatoriamente. É mais ou menos por aí, velho. Tipo, se uma mulher vai lá e chuta a barriga de um homem aleatoriamente na rua, aí vai estar lá o pessoal falando, ó, ela não pode fazer isso porque é agressão gratuita. Né? Aí o pessoal vai falar, tá, mas tu sabe o que aconteceu, tu não pode julgar sem saber o que aconteceu. Aí chega um cara e fala, cala a boca, sua vagabunda. E o cara vira machista e é queimado o nome dele pra sempre. É tipo uma diferença fodida de... Como é que eu posso explicar? Me fugiu a palavra agora. As pessoas estão perdendo a noção de como julgar o que é certo ou errado e as proporções que estão dando pra esse sentido. Então eu já acostumei. Uhum. Já aceitei que vai ser assim por um tempo. Os caras estão perdendo a percepção, pô. Os caras não tem mais percepção de porra nenhuma, velho. Aí, por exemplo, você vê um cara desse xingando o grupo, daí o cara já xingou, ativou uma reação na sua cabeça, pronto, é machista, não sei o que, é misógino, é o caralho a quatro, é papapá. E aí vai, velho, tipo, só tem imbecil, velho, nessa merda aí, das bostas desses grupos. É formado majoritariamente de imbecis. E Henrique tá tentando falar alguma coisa aqui, mas não tô ouvindo porra nenhuma aí. Não, tô quieto. Tá um negocinho no seu microfone, deve ser. Oxe, deve ser meu ventilador. Uhum. Enfim, velho, essas merdas aí desses grupos são formados majoritariamente imbecis, pô. Porque os caras não têm percepção de nada, sabe? Os caras não sabem pegar um negócio, analisar e tirar as conclusões, sabe? Não sei se você entendeu assim. Sim, entendo, mas às vezes tu vai ver a culpa não é do grupo, porque se tu for ver, a internet é formada majoritariamente de imbecis. Então, porra, o que é de se esperar dos grupos é, tipo, a exceção é quando não é formado de imbecis, tá ligado? A exceção é quando alguém falar algo sensato, tá ligado? É, justamente, então eu já tento nem me estressar mais. Quando alguém fala algo sensato, eu arregalo os olhos e penso, caralho, a internet tá boa hoje. É igual aqui quando chove, tá ligado? Quando chove aqui, oxi, mas que tipo de calor é esse? Memes do Nordeste. Que tipo de calor é esse? Pois muito bem, velho. Velho, eu mesmo contadas vezes em que eu acabo não tretando nesses grupos alheios, tá ligado? Esses grupos aqui, porque é uma merda. Pois muito bem, velho. Mas diga aí do que é que fala o seu livro? Cara, o meu livro é uma fantasia épica medieval que... quer que eu explique mais sobre a história ou sobre o universo? Sobre o universo. Vamos começar sobre o universo. Tá, o universo funciona da seguinte maneira. Existem dois deuses principais, como eu tinha falado anteriormente no vídeo, que seriam o Ardak e o Thanatos. O Ardak, que é o deus da criação, ele fez todos os outros deuses e povoou a terra onde vive o universo das Crônicas de Ardak. Esses deuses, propriamente, são deuses humanos, e existe um para cada elemento, e assim, a palavra vai soar meio extrema, subelemento, por exemplo, existe o deus da água, mas também existe o deus do gelo. É meio contraditório, mas é nesse sentido aí que vai. Esses deuses, eles são imortais até que tenham um filho do mesmo sexo, e assim se tornando mortal. Então, por exemplo, tu tem lá seus 700 anos de idade, sendo o deus da terra, por exemplo, e até hoje tu só teve filhas mulheres. Se no teu 750 anos tu consegue ter um filho homem, nesse exato momento tu se torna mortal, e no momento que tu morrer, o teu filho vai assumir o fardo como o deus da terra. Pode? Esses deuses, alguns se esconderam, até pelo fato de não quererem mais se estressar ou simplesmente querer
a imortalidade. Então, se não tiver como achar eles não tiverem como reproduzir, eles vão ser imortais. Já outros vivem em meios humanos. Obviamente os humanos não sabem que eles são deuses, e é por causa disso que algumas pessoas estão começando a nascer com poderes extraordinários. Que é o exemplo do próprio Joey Frost, que é o protagonista do livro. Ele nasceu com o poder de controlar e criar fogo, só que como ele não é um deus, ele não é imune a esse elemento. Então sempre que ele usa o poder, ele acaba se queimando. É uma faca de dois gumes. E ele é só mais um personagem. Vários outros funcionam também dessa maneira. Tem um poder, porém esse poder também afeta a si mesmo. Ok. Tem alguma Tem pergunta? mais regras assim do universo? Você criou? Sim, isso. Regras? Como assim regras? Tipo leis que regem, Tipo assim, sabe? Tipo, você explicou a regra dos deuses terem se tornarem imortais, sabe? Aí existem mais regras assim pra esse universo? Cara, a princípio não. Se eu for colocar, existem as regras de continente. Tipo, cada reino tem suas próprias regras. No caso de... aquela coisa que existe em qualquer ramo da fantasia, principalmente medieval. Por exemplo, em zona de elfos não podem entrar humanos, esse tipo de coisa. Mas regra mesmo, a que rege poderes e o universo propriamente, acredito que não. Tô entendendo. É interessante, pô. Legal esse contexto aí. Tá, e... Bom, esse livro ele é parte de uma trilogia, uma quadrilogia, uma série? Tem previsão pra acabar ou ele é só um volume mesmo? Ele é quadrilogia. Eu estou pretendendo... já estou escrevendo o segundo livro. Já tenho 16 capítulos prontos, só que ainda tá bem no começo. Eu acredito que esse vai ser bem maior que o primeiro. O primeiro teve 220 páginas e esse segundo eu acredito que vai chegar perto de 500, 450 por aí. Então eu ainda tô bem no começo. Caceta. O Entre Lobos e Corvos tem esse tanto de páginas também. 220. Vamos lá. Você tem intenção de escrever sobre outras coisas assim? Nada a ver? Que não tem nada a ver com esse... No momento eu diria que não. Mas é mais pelo fato de que realmente toda essa história ainda está muito presente na minha cabeça. Tu que é escritor, eu acho que tu vai entender o que eu quero dizer. Sabe quando tu tá voltando assim da rua com os fones no ouvido e do nada tu se perde dentro da tua própria história, pensando no que tu vai poder escrever tantos capítulos à frente e esse tipo de coisa? Todo dia. Então, eu até penso que eu poderia cogitar escrever outra coisa mais pra frente, só que no momento eu tô tão centrado nessa história, tô tão focado, as ideias estão tão frequentes na minha mente que eu não penso que vá ser possível por enquanto, tá ligado? Mas você tem... Ele falou, Nick? Não, só pra complementar mesmo, não faz as cagadas que eu faço, que é escrever um monte de merda ao mesmo tempo. Esse é um dos medos, tá ligado? Começar 3 projetos e acabar não terminando nenhum. Isso é bem minha cara de fazer. Então. Anota assim, num caderninho, um lugar assim, pra te lembrar, tá ligado? Eu tenho uns 10 projetos já que eu iniciei e ainda não acabei, tá ligado? Foda. Eu tô seguindo mais ou menos essa linha de Henrique, velho. Eu terminei o Entre Lobos e Corvos, em fase de publicação. E daí eu comecei a escrever o segundo ato, né? Só que aí eu tava, sei lá, bateu uma luz assim, que viu que o meu estilo de escrita era uma merda. Daí eu abandonei, né? O segundo ato. E aí só comecei a ler e pesquisar. Passei uns 8 meses, 9 meses só nisso. Não peguei no computador pra escrever. Eu te entendo, eu tive mais ou menos uns 6 meses também de ato aí antes de eu começar a escrever o segundo livro. Porque, por mais que assim, eu gostei do resultado do meu primeiro livro, mas eu senti que se eu realmente quero que essa história se espalhe, quero fazer sucesso, ele vai precisar estar muito melhor do que está no primeiro. O meu projeto atual de escrever o segundo livro é fazer um livro muito superior ao primeiro.
E pra isso, então, eu precisei pesquisar bastante e estudar tanto quanto, tá ligado? Agora que eu voltei a escrever, mas ainda eu não tô sentindo que não tá no ponto correto ainda que eu quero. Então, aí, tipo, eu parei, daí eu comecei só a pesquisar, eu comecei um projeto nesse meio tempo, chamado Odisseia de Eric. Uhum. Daí eu comecei a escrever, mas esse negócio tá um cu aqui, não vou escrever ainda. Eu parei, comecei a pesquisar, isso eu fiquei mais uns 4 meses só em pesquisa, isso findou foi mais de 1 ano, sem pegar porra nenhuma pra escrever. Daí, quando eu comecei, aí agora, vamos lá, né? No caso, daí, essa Odisseia de Eric, no caso, é o seguinte, é um universo paralelo da Terra. Não sei se você já viu aquela teoria que existem universos parecidos com o nosso, sabe? Sim, tipo Terra 1, Terra 2, Terra 3, tipo a teoria do The Flash, não a da série, do multiverso mesmo. Isso. Sim. Só que não são bem universos, são realidades, são realidades, sabe? Acontece, porra, eu gosto de ser. O universo dessa Odisseia de Eric é uma realidade muito parecida com a nossa, que funciona da seguinte vez, né? Se você trouxer outra pessoa de outra realidade, ela vai se tornar basicamente imortal nessa realidade para a qual ela foi trazida, tá? Para cada pessoa para cada pessoa nessa realidade existe um equivalente, ou seja, uma pessoa que corresponde a ela, uma gêmea que existe em outro universo, tá? Pô, pensei que deu um pouquinho de coisa aqui no áudio. Bom, então, existe um equivalente. Nesse caso, meio que, não é bem alma gêmea, mas é um conceito mais simples explicando nesses termos assim. Pois muito bem. Se uma pessoa já morreu e é trazida de volta, ela só pode ser morta pelo seu equivalente que está em outra realidade. Então, fora isso, você só pode morrer uma vez. Então, se você já foi morto e foi ressuscitado, seja lá por que modo, você só pode ser morto de novo pelo seu equivalente e é morto definitivamente. A ambientação dessa história é meio que um steampunk, um dieselpunk, sabe? Que se passa lá no... É meio baseado na Europa dos anos 20, anos 30, por aí, sabe? Então, tipo, tive que consumir um monte de conteúdo que tratasse desse ambiente. Tive que pesquisar também. No caso, vai ter muito essa questão de agentes, espionagem, teve que pesquisar sobre espionagem. Steampunk traz muito sobre esse tipo de assunto. Inclusive, até só te interrompendo, steampunk é um gênero muito bom, mas tu tá mais do que correto em fazer esse tipo de pesquisa, porque o público que lê steampunk é muito... Ele exige muito da obra, tá ligado? Então, se tiver qualquer coisinha fora... É um público informado. Pois é, exatamente. Pô, então, foi isso que eu pensei, não vou escrever qualquer merda aqui, né? E acabar fudendo aqui. O livro também vai se tratar de um poder político que é crescente, sabe? Um poder imperialista. Tipo, vamos supor assim, o Partido Nazista lá nos anos 30, sabe? Sim. Vai aumentando o seu tamanho e vai abrangendo ali os outros países até engolir quase a Europa toda. Isso vai ser a mesma coisa. Então, para tratar disso, eu tive que pesquisar sobre a questão do crescimento do Estado, sabe? Sobre como, inevitavelmente, o Estado moderno ele acaba tomando proporções maiores, né? E aí entra o Olavo de Carvalho também, o Olavo de Carvalho. Então, tipo, nesse meio tempo de pesquisa, eu não escrevi porra nenhuma, velho. E aí que surgiu outro projeto também, um negócio chamado Detetive Particular, sabe? E eu só tenho os scripts, assim, ainda não esbocei nada. Sim.
que no caso vai ser um detetive que vive lá na década de 70 do Brasil. Pô, velho, eu sempre quis fazer uma história ambientada no Brasil, tá ligado? Sim. Que vive na década de 70 no Brasil, que daí ele é chamado pelo exército brasileiro para poder se infiltrar nos grupos comunistas lá na Amazônia, tá ligado? Por exemplo, na guerrilha do Araguaia, né? E aí vai tratar também sobre outras coisas, a intentona comunista, a coluna Prestes, a Ola, né? No caso, é o equivalente do Foro de São Paulo lá nos anos 70. E assim vai, velho. Tipo, eu tive que pesquisar sobre isso aí. E aí surgiu esse projeto também. Então, pesquisa é muito importante, velho. Pesquisa é muito importante para poder você fazer algo mais sólido, sabe? Algo convincente. Sim, entendo. O lado bom de tu criar um universo completamente novo é justamente esse, de tu não ter que se ampliar tantas pesquisas de época. Porque tu tem a liberdade de escrever basicamente o que tu quiser pelo fato do universo ser teu. Só que aí entra outro ponto. Quando eu digo que eu pesquisei bastante e estudei, é em formas narrativas. Porque no momento que o universo é inteiro teu, tu pode escrever o que tu quiser, é aquilo que a gente falou antes, desde que tu escreva bem, desde que tu escreva com uma narrativa convincente. Convincente também. Exatamente. Tu tem que mostrar que aquele universo poderia ser real de qualquer jeito. Tu tem que escrever como se fosse real. Fazer as pessoas sentirem empatia pelo que acontece, sabe? Sim. Isso mesmo que você falou, fazer parecer como se esse universo tivesse a chance de ser real. Um negócio que eu fiz, aquilo que eu tinha comentado bem mais cedo sobre eu ter montado um estilo de escrita próprio, que é o seguinte: a maioria dos livros de fantasia, eles são escritos em terceira pessoa para abranger grande parte do mundo, né? Porque olhar só de um ponto de vista de primeira pessoa é complicado. E outros livros de fantasia daí mais, não digo mais simples, mas mais centrados aí sim em primeira pessoa. Eu tentei escrever de ambos os jeitos e de qualquer maneira ficou ruim. Pelo primeiro fato, em primeira pessoa eu não conseguia escrever bem, porque apesar de ficar bom de ler, muita coisa do universo eu não conseguia abranger, porque, era só um personagem falando e era difícil colocar todas as informações que eu precisava passar ao mesmo tempo. Eu ficava limitado, né? Exatamente, eu ficava com uma limitação feia. E em terceira pessoa, no estilo padrão, eu também não estava conseguindo, porque eu não estava acostumado a escrever desse estilo, e eu acabei tendo que improvisar. Tu tinha falado sobre literatura clássica mais cedo. Eu não sei se tu chegou já a ler algum livro do Machado de Assis. Já, gosto pra caralho, velho, você tá doido. Sabe o estilo narrativo dele, que ele conversa com o leitor e faz umas piadas muito aleatórias no meio do nada? Sim, velho. Eu tô tentando escrever nesse estilo em outro projeto. Eu até mandei pra Henrique, chamado... Até agora só chama... Razões... Como? Velho, aquele estilo que ele quebra a quarta parede, pô. Isso, exatamente, quebra de quarta parede. É bem exato isso. O termo que eu vou usar. Cara, por exemplo, eu vi que dessa forma eu conseguia trazer todas as informações que eu precisava e não ficava pesado de ler. Eu conseguia botar um pouco da comédia que eu queria colocar. Por exemplo, logo nos primeiros capítulos tem um personagem que vai se mostrar de grande relevância na história. E ele resolve ajudar os personagens principais num primeiro momento. Só que passa-se uns 3 capítulos e até agora o personagem não foi introduzido. E pela quebra da quarta parede, na forma narrador, escrevo assim: infelizmente, este personagem que ainda não foi introduzido não pôde ser, pois os personagens são devidamente burros e não conseguem ter a capacidade mental de perguntar o seu nome. E eu faço esse tipo de quebra de quarta parede conversando diretamente com o leitor. Então, foi a única forma que eu achei de... Por isso que eu falo, é um estilo próprio, mas nem tanto, assim. Eu fiz antes de descobrir que o Machado de Assis também fazia. Muito usado. Exatamente, ele não é muito tradicional. É muito tradicional, é verdade, pô. Um livro que Machado de Assis usa muito isso é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso, foi um dos únicos que eu li dele. Eu li 2.
Uhum. E esse eu tive que ler por causa da escola, na época que tinha as leituras obrigatórias que eu para passar na federal. Aí eu fui obrigado a ler o Memórias Póstumas e eu comecei a ler ele pouco tempo depois de eu já ter começado a escrever. Então foi nesse aspecto aí que eu percebi, nossa, ele fez a mesma coisa que eu, tá ligado? O que foi muito bom, né? Decente pra ler. Exatamente. Pô, é muito bom ler esses clássicos no nosso idioma, pô, porque a riqueza de vocabulário desses caras é um negócio fora de série, pô. É invejável, cara. Não tem... chega a ser impossível tu... Assim, ó, hoje em dia a gente se comparar, eu acho. Mesmo... Claro, aqui eu tô falando de forma mais tranquila, até porque pela internet é muito difícil eu controlar meu vocabulário, visto que a internet é um poço de câncer o tempo inteiro. A internet foi um erro. A internet foi um erro, com certeza. Mas esses caras, a maneira como eles escreviam, juro, se concentrar aqui, nós temos 3 pessoas, se não me engano, que escrevem histórias, correto? Sim. Se juntar o vocabulário de nós 3, eu acho que não dá o do Machado de Assis inteiro, velho. Tá, pô, não dá. Agora eu tô lendo um dicionário de sinônimos e eu ainda assim eu não consigo, cara, fazer um negócio bonito, tá ligado? Sim, pois é. Quanto Machado. Uhum. Agora, tô lendo um dia Luiz de Azevedo, chamado Curtiço. Sim. E a riqueza, a riqueza de vocabulário que ele tem é um negócio fora de série, velho. E, tipo, não só a riqueza, mas a forma poética como escreve. Sabe, tá ligado? Quando você lê um texto, aquilo soa bonito, a forma com que o texto vai é uma forma suave, sabe? Sim, faz bem aos olhos, literalmente. Faz bem aos olhos. Tu lê assim, tu pensa, nossa, dá até vontade de ler de novo a frase, porque foi muito bem escrita, assim. Uhum. Aí tá cada palavra lá no seu lugarzinho certo e pá. E fora também que... É muito rico e isso é um dos temas até que vale... Que a gente sempre aborda em qualquer canto. Parou de gravar aqui, mas eu acho que a gente não perdeu muita coisa. Opa. Mas continuemos aqui. Já voltou a gravar? Voltou. Beleza. Isso que tu tava falando realmente tem muito... Tem muito nexo, porque realmente muito brasileiro, principalmente, tem preconceito com literatura brasileira. E, de certa forma, é compreensível, tá ligado? É compreensível porque da mesma forma que tem muito brasileiro que escreve coisas muito boas, nossos clássicos são magníficos, ao mesmo tempo tem muito brasileiro que escreve umas bobagens fora de série. Escreve merda. Cara, eu famosa... Como é que era o nome? Síndrome de vira-lata, né? Sim. O brasileiro com casca rebaixando a outros países, por exemplo. Ou comparação a si mesmo. Cara, eu fiquei pasmo. Eu fiquei pasmo mesmo. Tipo, assim, ó, eu falo, a minha história, eu creio que a minha história seja muito boa, porém, em questão de escrita, eu ainda tenho muita coisa a aprender. Porque o meu livro ainda, a nível profissional, eu tô recém no primeiro degrau, assim, eu tenho que aprender muita coisa. Mas, cara, eu fiquei pasmo. Um colega meu, eu realmente não sou de fazer comparação com outras obras, que eu acho que cada um escreve o que bem entender e segue seu sonho, mas essa foi uma vez que eu fiquei bem pasmo. Um colega meu lá de São Paulo, amigo meu, ele me contou de uma colega dele da época da escola. Não, foi na faculdade, que ela tava se sentindo o grelo duro, a fodelona, por ter escrevido uma sequência de 3 livros. Só que eu já tava pegando a história meio da metade, porque eu não tava entendendo exatamente como que ela tinha escrito 3 livros no intervalo de 6 meses. Eita porra! Aí que ele me falou, é uma sequência de 3 livros hot, cada um desses livros tem em torno de 10 páginas, tirando o último que tem 20. Porra! E eu fiquei, cara, como que alguém tem coragem de gastar o seu próprio tempo e publicar um livro tendo 10 páginas? E ela tava, não, eu sou escritora, eu publiquei, o meu livro tá lá na Amazon e tal. Eu fiquei, mano, caralho, tá ligado? Porra, eu sei que eu sou um bosta ainda, mas comparado a essa pessoa aí, eu tô muito bem, tá ligado?
Tu chega a nível profissional, ela não escreveu uma história, ela escreveu um conto, cara. Que conto, velho? Ela escreveu não sei o que ela escreveu, velho. 10 Escreveu páginas, 2 parágrafos. Ah, velho. Ó, Cara, 10 cara. páginas de um livro, tem capítulo meu que não chega a 10 páginas, velho. Como é que isso é um livro, cara? O ei, primeiro capítulo de um dos meus projetos tem 22 páginas, cara. Pois é, tá ligado? Mano, isso são 2 livros dela, cara. Caralho, velho, isso é muito errado. você junta os 3, dá o quê? 40 páginas, pô? Exatamente. 40 Ela escreveu páginas o quê? Um enredo de filme pornô? Deve ser, cara. Eu não li. Deus me abençoe, né, velho? Eu vou perder meu tempo com isso. 40 páginas é a quantidade de páginas, né, obviamente, que tem o Alienista, velho, de Machado de Assis. É um conto, sabe? Tem 40 páginas. Conto, tem 40 páginas. Pô. Você junta a bibliografia dela, dá um conto de Machado de Assis. Véio. Em quantidade de páginas, em qualidade eu já não sei. Pera aí. Continue que Daniel chegou. Opa. Vamos aqui pro intervalo comercial. Comprei um livro aqui do nosso amigo João. Meu livrinho, meu querido livrinho de 220 páginas. Não são 40. Podem comprar à vontade. 220, cara? 221, eu acho. Eu me achando todo fodão por ter escrevido 66, cara. Não, mas é aquela história. Mano, é que. Te falo a real, eu podia ter escrito mais. Só que eu tinha um problema que isso muita gente encara aqui na literatura nacional. Se tu faz um livro muito grande e ninguém conhece teu nome, as pessoas não compram. As pessoas não compram porque, tipo assim, um livro de 500 páginas, aquele livro grosso pra cacete, a pessoa vai pensar, porra, não sei quem é o autor, não faço a mínima ideia. Não sei se é bom. Não sei se é bom, não vou gastar 40 pila num livro desse, tá ligado? Aí, infelizmente, é o que acontece. Tu acabou de quebrar das minhas esperanças, porque um dos meus projetos eu tô pensando em fazer 300. Não, 300 já tá de boa, cara. É tipo, acima disso que começa a complicar um pouco a situação. Na verdade, eu nem sei se vai ser 300, porque esse projeto que eu tô fazendo é como se fosse uma biografia minha, tá ligado? Eu pego histórias da minha vida e eu vou botando, tá ligado? E eu penso, e eu tenho conteúdo até hoje, tá ligado? E essa entrevista aqui, se pá, vai aparecer também. Então, cada dia que tu vive é mais um conteúdo, tá ligado? Então, por isso que pô, eu vou mais ou por aí de 300. Puta merda, estão tocando a campanha, peraí. Revezando, né? Pois muito bem, velho. Eu tava acompanhando aqui a conversa e essa questão de tamanho de livro é um negócio complicado, porra. Porque tu não tem nome e daí a pessoa faz essa pergunta que você me falou, por que eu vou gastar 40 temas aqui? Eita, pô, peraí, viu? Sopa no varal. Voltei já tenho tirado. Olá. Vamos lá. Velho, voltando aqui, essa questão de número de páginas é complicado, pô. Sabe? Quando você não tem nome e vender um livro longo, é foda. Eu lembro um exemplo, né? Você tem exemplos de gente que lança livros longos, mas só depois de ter um certo nome, né? Por exemplo, acho que Tom Clancy. Não sei se você já chegou a ler Tom Clancy. Não, ainda não. Nunca cheguei a ler. O primeiro livro dele, Caçada ao Outubro Vermelho, ele tem acho que 500 páginas, por aí, pô. Ele lançou, beleza. Só que tem um adendo, né? O cara foi elogiado pelo presidente Ronald Reagan na época, né? O presidente elogiou o livro dele. Caralho, que representação, bicho. Então, daí... né? Aí ficou um pouquinho mais fácil pra eles. Só um pouquinho, quase nada. Só um pouco mais fácil, pô. E Ronald Reagan era popular pra cacete, né?
Enfim, aí daí ele lança, se eu não me engano, porra, o terceiro ou quarto, que é o Sem Remorso. Que aí já é maior, aquela porra já tem 800 páginas, né? Uhum. Velho, agora, por exemplo, mas o cara já era famoso pra caralho. Sim, depois do primeiro que estourou, lançar o segundo com 800 páginas não tem problema nenhum. O cara pode escrever a Bíblia, tá ligado? Tem nada a ver como ele feito, né? Então, é complicado, poxa. Nesse caso do A Odisseia de Eri, eu tô querendo fazer um volume só, sabe? Mas talvez eu divida em três volumes, justamente por causa desse problema, sabe? É que eu não gosto de lançar um negócio já dizendo que é trilogia, que eu não sei quantos vai dar, sabe? Eu não sei se tu já viu esse tipo de propaganda na internet. Primeiro livro da trilogia fulano de tal lá. O cara nem começou a escrever o todo, já tá dizendo que é trilogia, né? Sim. Fora também que, sei lá, velho, tá virando coisa chata esse negócio de trilogia, porra. Hoje em dia qualquer livro é trilogia, essa é bem real. Eu não posso negar. O meu próprio, que é uma quadrilogia, não foge tanto do padrão. Continuação na sequência, né? Então. É isso aí, velho. Deixa eu ver aqui. Mas, voltando, você já tem, obviamente, um público-alvo, né? Já sim. Pelo físico. Mas, quando você estava escrevendo, você tinha em mente que tipo de público você ia alcançar? Tinha. Porque o meu livro, ele começou... aliás, a ideia de escrever ele inicialmente veio por causa de um RPG que eu joguei, um D&D. Então, muitas coisas que tem no meu livro são frequentes em universos de RPG e D&D. Logo, desde quando eu comecei a escrever, eu já imaginava, eu já tinha essa ideia de que boa parte do meu público-alvo, o pessoal que curtisse esse tipo de história e jogar propriamente RPG, ia acabar gostando. Mas colocando tipo uma tabela assim, qual é a idade do público? Eles gostam de RPG, você já falou, mas qual é a idade dele? Eu colocaria entre 16 a 30 anos, a 30 e poucos. Eu vou dizer o motivo, que é o seguinte: a história, apesar de ter vários indícios de comédia, como eu tinha falado, principalmente por causa da quebra da quarta parede, eu não queria escrever mais um infanto-juvenil, porque eu acho que não só o Brasil, como o mundo inteiro já tá com muito infanto-juvenil, tá muita coisa escrita, tá saturado. Então, por exemplo, apesar de ser mais leve em alguns momentos, eu coloco cenas bem pesadas até no livro. Cenas, por exemplo, de desmembramento, insinuação de sexo e coisas semelhantes nesse ritmo. Então, por exemplo, se o pessoal que lê Infanto Juvenil geralmente tem aí os seus 13, 14 anos, se tu vai ler eu descrevendo em umas 5 linhas a pessoa arrancando a perna de outra, já não vai ser tão saudável, tá ligado? Então, por conta disso, eu acredito que a partir de 16 anos seja o recomendável para começar. E até uns 30, 35 é porque muitas das pessoas que, como eu falei do RPG, jogam, e eu conheço, começaram mais ou menos nessa época. Aliás, começaram com seus 16 anos, lá pelo 1990, 1980. Então, hoje em dia, elas têm perto de seus 40 anos e elas também gostam desse tipo de história. Então, por isso eu acredito que sejam 16 a 35, mais ou menos, por aí. Tô entendendo. O público que eu pretendo alcançar com Entre Lobos e Corvos é mais ou menos nesse estilo aí. Agora, já o público da Odisseia de Eric, aí eu não sei ainda, porque, como você falou, o público do Steampunk é um público exigente, pô. E aqui no Brasil é um negócio que é muito popular, sabe? Sei lá, vou escavar esse público aí, velho. Não sei não o que é que vai dar essa porra aí, vamos ver. Cara, eu curti a ideia pelo simples fato do universo alternativo. Isso é uma coisa que eu consumo muito. Até de discutir. Se tu curte, tu também vai saber bem o que eu tô falando. De madrugadas adentro, Skype com os amigos, ficar batendo papo sobre o universo alternativo, pensando no que pode existir ou não. Sim, já fiz isso.
Então, tipo, eu consumo bastante disso. Então, me parece. É uma história que eu compraria nem tanto pelo steampunk, eu compraria pela premissa principal. Uhum. Então, só que eu gosto do seguinte: como é uma história fictícia, mas ela não é totalmente fictícia, sabe? Ela tem lá as bases na realidade. Nesse caso, né, o poder político, o crescimento do Estado, como é que o Estado pode fazer para tornar a sociedade sua militância particular e quais os meios de ação que ele tem e como ele os usa. De qualquer forma, isso tem que ter um fundo histórico, não pode ser invenção da minha cabeça. Sim, Por exemplo, não sei se você já chegou a ler o Assassin's Creed. Ler não, mas já joguei todos os jogos. Então, pô, jogar os jogos é até divertido, pô. Agora o livro é uma merda, pô. O negócio é um cu. Eu não consegui terminar de ler. Por exemplo, o que eu tenho aqui é A Cruzada Secreta, né? Daí eu comecei a ler, papapá. E daí acontece que os templários são tratados como vilões, pô. Aí ai meu saco, lá vem. E o porra que escreveu essa merda aqui se diz historiador, né? Uma merda dessa, pô. Mas vamos lá. Daí eu continuo lendo, lá e os templários são tratados como os pau no cu na história, lá, e os sarracenos são tratados lá como os heróis, sabe? Como as vítimas lá do Ocidente, da igreja e por aí vai. E daí eu nem terminei de ler porque eu achei uma merda. Inclusive, o autor dessa porcaria aqui é Oliver Baldwin. Oliver Baldwin vai tomar no meio do seu curso por escrever essa merda aqui, tá? E vai se fuder. E é isso aí, velho. R$40 jogado fora nesse lixo aqui escrito que eu comprei. Bom que você falou, porque eu tava planejando comprar, agora já gastarei meus 40 euros em outra coisa. Pô, o que você tá falando? A gente tá falando de Assassin's Creed, do livro, que é uma merda. Ah, sim. Qual deles? Todos? A Cruzada Secreta, é o único que eu tenho aqui. Eu curti o Renegado. Nunca li. Eu até desgostei da série depois desse. Porra, quer um negócio foda. É porque depende do que tu gosta, porra. Um livro que eu comprei tem muito tempo já, que valeu a pena pra caralho pra mim, foi o Estudo em Vermelho, Sherlock Holmes, no caso o primeiro da saga, porque aquele negócio é muito foda. O resto eu li em digital, no caso o Signo dos Quatro e o Cão dos Baskervilles, né? Eu ainda não terminei de ler o Vale do Terror. Mas, pô, é um negócio muito bom, primeiro porque a tradução é muito boa, velho, e tem aquela onda do idioma muito rico, sabe? Eles traduzem, no caso, o livro foi escrito lá no final do século XIX, eles traduzem para o português, que era equivalente na época, sabe? É um português muito rico. Deve ser uma leitura difícil, eu nunca li, então eu não sei dizer, mas apesar de muito rico, deve ser uma leitura difícil também, né? Não é eu sinto que lá, sim, eu sinto que lá atrás, quando eu li o primeiro Estudo em Vermelho, eu senti um pouco de dificuldade também. Agora, depois aí, que nesse meio tempo já li Machado de Assis, né? Já li Olavo de Carvalho também. Então aí já me acostumei com essa linguagem mais complexa. Mas na época eu até me vi ruim, pô. Tem umas palavras que eu não fazia ideia que porra significava. E daí eu tive que pesquisar, pô. Mas é muito bom, pô. É muito bom porque isso acaba enriquecendo o seu vocabulário, sabe? Enriquece pra caramba, pô. Né? Pois muito bem, velho. Então, é isso o que eu gosto. Na verdade, eu penso assim, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que o cara que quer ser escritor, o cara que trabalha com histórias, o cara que trabalha com ideias, ele tem que ter amor à verdade, sabe? Não importa se escreve ficção, não importa se ele quer que ele escreva, tem que ter amor à verdade, sabe? Primeiro, com a verdade consigo mesmo, a pessoa se conhecer, e segundo, a verdade com relação aos fatos. Por exemplo, que nem essa onda aqui do Assassin's Creed, é uma ficção. Mas o cara, ele tá usando de mentira, sabe? Dizendo que é uma ficção, mas é uma ficção que fica na memória das pessoas. Os templários, bando de pau no cu, sei lá o que, a igreja matou não sei quantos, sabe? Por mais que seja uma obra de ficção, mas é necessário ter amor à verdade, primeiro pra fazer um negócio mais sólido, porque se o negócio é mentira, uma hora ou outra a pessoa que leu vai descobrir que isso aí era pura merda, né? Sim. Então, eu penso que é desse jeito, velho. Deixa eu ver outra coisa
também... Eu concordo contigo, até porque tem um negócio assim, nem precisa ser tanto verdade com a história, mas verdade em qualquer tipo de sentido. Isso é uma coisa que eu sempre julguei muito na ficção, e eu tento trazer para o meu livro, porque eu acho que dá um extra. É, por exemplo, indiferente, pode ser a fantasia que for, eu acho que a pessoa precisa colocar elementos que tragam mais próximo ao mundo real. Por exemplo, sentimentos entre pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto muito de usar. Suponhamos que tu seja pai de um filho, e esse filho nasceu com poderes muito incríveis, e o mundo precisa do teu filho para que consiga derrotar o Lorde do Mal. O bagulho mais clichê possível, tá ligado? Uhum. Só que é o seguinte, para isso o teu filho vai ter que passar a infância inteira sofrendo e no final das contas vai ter que morrer para conseguir salvar o mundo. Na maioria das histórias de heróis, na maioria, até podemos usar o exemplo aí de Dragon Ball com o Goku e o Gohan, o pai fala, não filho, Jesus Cristo, tá ligado? Não filho, vai lá, você consegue, eu irei te dar todo o apoio. Cara, isso é uma bullshit possível, porque tipo, na vida real... Tu chega pra um cara e fala, olha, vou precisar treinar o teu filho pra ele salvar o mundo, só que ele vai morrer no fim das contas. O que o pai vai fazer é dar um soco no meio da tua boca e falar, foda-se o mundo, velho. Pau no cu de todo mundo, meu filho não. Tá ligado? Então, tipo, mano, pode ser o bagulho mais fantasioso do mundo. Eu acho que acrescenta muito a obra se tu traz um pouco dos elementos do mundo real, essa verdade do mundo real. Uhum. Interessante. Isso vamos dizer assim, combina muito com outra coisa, que no caso, quando você escreve algo, aquilo por mais... é sua imaginação, né? A sua imaginação, ela é parte de você. Sendo sua imaginação parte de você, que valor ela tem se ela não é verdadeira? Ou seja, se as coisas que você pensa não foi realmente você que imaginou, sei lá, você tirou isso da grande mídia, você tirou isso lá do seu professor, você tirou isso lá das pessoas que vivem em volta de você, mas não foi você realmente que imaginou. É uma coisa que eu vejo muito, velho, é que eu mesmo me ofereço muito para ler os textos das pessoas, sabe? Tô lá no grupo qualquer, aí alguém posta, procura o beta header, eu mando para mim, a pessoa vai mandar para mim. Uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, elas copiam a linguagem que há na grande mídia, sabe? Sobretudo do que há na TV. Então acabam usando os mesmos chavões, sabe? No caso, por exemplo, um exemplo bem escroto, machismo. Pronto, machismo é uma palavra que tá na grande mídia. É uma palavra... Sim, é uma palavra que tá em alta. É um cacoete mental. Porra, pronto, é um cacoete mental, velho. E o mais interessante é que a pessoa não se dá conta disso. Ela acaba repetindo essas coisas e não se dando conta disso. Esse que é o pior problema, pô. Então, que valor vai ter aquele texto que ela escreveu se aquilo não é ela? Se aquilo não é a verdade sobre ela, é só um cacoete mental. Então, é um negócio que eu penso muito também sobre isso, sabe? Escrevendo, então vou ser o mais sincero possível para comigo mesmo, para poder passar a minha imaginação de fato para o papel, para o manuscrito, sabe? Não sei se tu concorda. Não, sim, eu entendo perfeitamente. Eu concordo, porque realmente isso desde o momento que tu falou antes eu já estava concordando. Hoje em dia as pessoas reproduzem tudo que elas veem demasiado na internet, em qualquer tipo de mídia. E realmente, o que tu falou agora, tu gabaritou completamente. As pessoas fazem isso sem querer. E acham que estão arrasando, acham que estão inovando a humanidade, mas no fim elas são só mais uma. Isso é meio escroto de falar, não sei nem se tu vai concordar, mas metade dessas pessoas aí que ficam fazendo textinho na internet, querendo dialogar, pra mim é massa de manobra, velho. Pra mim é massa de manobra que não percebe que é massa de manobra. Tá montado na razão. Eu até mandei um texto para Henrique. Henrique, não sei se você lembra daquele texto chamado Solstício, daquele conto. Qual? Solstício. Eu não lembro do título, cara. Enfim, eles tratavam do seguinte. Eles tratavam do seguinte tema. Era um professor universitário que vivia no eu lembro.
Então, né, daí ele precisava encontrar alguém, daí ele ia lá e via que a cidade tava rolando um certo caos, né? Sim. Saúde. E daí tinha protestos e pessoas levantando as placas lá de um político, no qual ele não fala o nome, mas o cara fica lá dizendo, falando com ele consigo mesmo, dizendo que chamavam esse político de mito, que diziam que ele ia mudar aquele determinado país, né? Sim. Aí eu digo, mito, legal, sabe, fazendo o quê? Alusão a Bolsonaro, né? Aí, meu saco, essa merda aqui. Aí beleza, né? E aí depois, lá no mais pra frente, você descobre que esse professor universitário era gay, precisava encontrar um namoradinho dele lá numa boate gay, né? Eu digo, gente. E daí no final, quando ele sai dessa boate gay, desse bar gay, ele é capturado, raptado lá por uma pessoa, né? E aí a pessoa fala, como é que você pode ser gay? Ninguém gosta de gay. Aí aponta lá pro cartaz desse determinado político, esse cara aqui vai acabar com essas coisas, papapá. E aí o cara sai, beleza. Do que o cara sai, um deles consegue se soltar e aí soltar o seu companheiro, né? E daí eles começam a conversar acerca desse político. Ele disse, esse fulano aqui falou num clube que ia perseguir gays e índios, e por aí vai. Tudo bem, né? E só dando mais corda pra a pessoa pensar em quem, né? Pensar lá no raio do Bolsonaro, né? Pois muito bem. E daí esse cara que raptou essa dupla aí de gays, entra, só que ele não vê os caras amarrados, ele fica meio pasmo assim, e um deles vai lá e enche ele de soco, enfim. Nocauteia o cara. No que nocauteia um cara, eles fogem dali, né? Beleza. E tudo bem. E daí eles vão pra uma lanchonete, um lugar assim, e aí vem numa televisão preto e branco, né? A eleição elegeu fulano de tal, esse líder vai mudar o país, vai fechar as fronteiras, não vai deixar entrar imigrantes, papapá, pronto. E aí termina que essa dupla aí de homossexuais consegue fugir daquele determinado país. O foda é que no final, aí tem lá, né, itálico, algum lugar da Alemanha em 1930. Que fuder, velho. Aí que vem. Aí eu pergunto, existia televisão na Alemanha em 1930? Em um bar? E o cara pagou meu comentário, velho. O cara pagou lá o raio do comentário. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa. Que tipo de... Não, falando sério, historicamente, se uma dupla de gays fosse perseguida em 1930, ia dar qualquer tipo de repercussão, velho? Velho, depende do lugar. Por exemplo, na Inglaterra, vigorava uma lei que era proibido, era proibido ser viado, tá ligado? Sim. Se você fosse pego num ato homossexual, você tinha duas opções. Ou sofrer castração química ou ir preso durante um determinado tempo. Mas nisso os caras não te matavam nem nada, sabe? Mas é uma merda, pô. Sim, não, mas eu tô dizendo, o pessoal caçar dois gays, duvido que fosse dar uma repercussão grande, tá ligado? Principalmente por causa desse tipo de lei. Então, pô. Mas o problema, pô, o maior problema não é a opinião pessoal do autor nesse caso, né? O que mais me pilhou. O que mais pilhou foi a desonestidade da porra do autor, velho. Né? A desonestidade intelectual da porra do autor. Aí quer dizer, ele tá, basicamente, o que é que ele tá dizendo? Hitler é muito parecido com Bolsonaro é parecido com Hitler. E por aí vai, sabe? Tá querendo empulhar essa merda aí, porra, né? Sim. E, não tem nada a ver, velho. Qualquer um lá que tem os dois lados do cérebro e passar 10 minutos na internet vai ver que os dois não tem nada a ver. Mas o que é pior é o seguinte, ele pegou uma opinião que tá em alta agora, no caso você ser contra X político, e usando as mesmas coisas como argumento que rolam aí na grande mídia, que rolam nas universidades, por um exemplo, sobretudo, usando esses mesmos elementos, só Ctrl-C, Ctrl-V, colocando na sua história, e o cara imaginando que aquilo, pensando que aquilo é fruto da imaginação dele, porra. Pelo amor de Deus, quer dizer, esse cara não se conhece, esse cara não tem compromisso com a verdade, porra. Então quer dizer que tudo que ele escrever vai ser lixo, tudo que ele escrever vai ser merda mental, sabe? Pois justamente. Só outras pessoas como ele que vão dar crédito a essa porra aí, velho.
O problema é justamente no que tu acabou de falar. Outras pessoas que nem ele. Cara, outras pessoas que nem ele é basicamente 90% da internet hoje em dia. Pois é, velho. Isso então... é o que tem. Então não tá... Ai, Jesus Cristo. O grande problema para eles é que esse tipo de gente não evolui. Por mais que eles vendam, eles não vão longe, sabe? Sim. Tipo, o caso, eles só vão ser escritores, eles nunca vão, quer dizer, as coisas que eles escreverem nunca vão virar adaptação pra série, adaptação pra filme. E se virar, vai ser uma merda, pô, vai ser uma merda. Por exemplo... O Metal o quê, rapaz? Vai tomar no seu cu. Lá, não, a gente tá falando de outras coisas, velho. Janiel falando aqui. Pois muito bem. Por exemplo, aquele negócio do cara gente branca, sabe? Uhum. Era um negócio super lacrador, pá, no final uma merda, pô. Você vai ver as avaliações, aquele negócio é um cu. Mas, tipo, mesmo assim tem gente imbecil que dizendo, não, aquilo ali fala sobre o racismo, e sei lá o que, vá se fuder, meu amigo. Cara, gente branca é uma merda, mas aquilo não sai daquilo, pô. Você aí tá entendendo? Não vai sair daquilo, sempre vai ser aquela sériezinha medíocre, que nenhuma outra fanbase, mas vai ser uma merda. Quer dizer que Cara, Gente Branca nunca vai ser um filme nomeado ao Oscar lá, nunca vai ser um sucesso lá, por exemplo, como é Mad Men, nunca vai ter aquele monte de premiações, sabe? Sim. Uhum. Então, nunca vai sair daquilo. Esse que é o verdadeiro problema, quando você não tem compromisso com a verdade, porque a verdade é sólida. Por mais que trocentos milhões de pessoas não gostem, a verdade é sólida. Então a verdade sempre vai prosperar mais do que a empulhação, do que a merda mental, do que o cacoete mental, do que o lixo escrito e por aí vai, sabe? Sim, entendo. Bom, mas... Já falei pra caralho aqui. Agora vamos lá, tipo, só pra gente começar a finalizar a nossa entrevista, qual é a sua visão pro futuro aí, sei lá, daqui a 10 anos, como é que você se imagina aí? Cara, me imaginar, eu não sei, como eu gostaria de estar, como eu gostaria de me imaginar, já com os 4 livros prontos e vendendo, né, principalmente. Os 4 livros prontos e recebendo crítica. Eu acho que assim, eu nem quero tanto que ele seja tão vendido, eu quero que o meu público-alvo leia e goste. Eu quero ver esse público discutindo, teorizando, comentando sobre capítulos específicos, mortes de personagens. Quero ver bastante gente fazendo isso. Essa é a média que eu pretendo me ver daqui a 10 anos. Tô entendendo também. Pois muito bem. Mas tipo, você não pretende, sei lá, ser roteirista, fazer outras coisas também? Não. O livro pra mim é mais um hobby mesmo, eu não pretendo seguir profissão. Tanto que no momento eu faço faculdade de Direito com o intuito de me tornar agente federal. Não delegado, agente mesmo. Polícia Federal. É que da Polícia Federal tu divide entre escrivão, agente, delegado ou perito. E dentre esses eu pretendo seguir o agente. Mas realmente, como é uma história que significa muito pra mim, eu tenho um amor muito grande por essa história, principalmente, eu esqueci de comentar isso antes, tirando o personagem principal, todos os outros importantes na obra não são personagens meus, são personagens que se criaram através daquele RPG e são todos personagens de amigos meus que eu transcrevi para a história, para a fantasia. Então, não é assim como eu tenho esse sonho, todos esses meus amigos também têm, porque eles querem que a história fique grande para os próprios personagens deles ficarem conhecidos. Então, é um carinho muito grande que eu tenho, tanto pelo apoio que eles me deram, e eu pretendo seguir com isso a risco até o final, mas não como profissão. Eu realmente não quero virar roteirista, nem escrever outras obras depois dessa. Talvez, se surgir ideia, é possível, tá ligado? Mas, a princípio... É só isso. Tô entendendo. Henrique, tem mais alguma pergunta? Eu tinha esquecido a pergunta que eu ia fazer. Esqueceu a puta merda. Entrevistação. Vamos lá. Tá instalando aí o seu fone. Massa agora? Parece. Agora tá. Pô, foi
Legal pra caralho, principalmente quando eu fui te chamar também, quando eu mencionei o podcast, tu falou que tu escuta Arthur Petri também. Aham. Pensando bem agora, tem uma cara que é ouvinte do Petri. Inclusive eu ia no stand-up dele, que ele foi fazer aqui em Porto Alegre. Tu mora... Eu moro na cidade, né? Só que deu um monte de problema, atrasaram 300 vezes, eu ia com o pessoal amigo. Aí, no fim das contas, eu acabei não indo, mas ultimamente eu estou acompanhando. Uhum. Tu ouviu ele desde quando, cara? Cara, o primeiro vídeo dele eu vi uns... Não me lembro quando foi, eu lembro que foi bem no início do canal, quando esse meu amigo de Gramado me apresentou, e eu comecei a escutar ele mais frequentemente mês passado, quando eu vi um podcast falando do jogo do Grêmio, que eu completamente distribuí. Deu uma caída aí, repete aí. Eu comecei a acompanhar ele mais ou menos no mês passado, quando ele fez um podcast sobre o jogo do Grêmio, que ele tinha assistido, e mulheres no esporte. Aí eu perdi completamente essa estribeira naquele vídeo e eu comecei a acompanhar desde então. Tem cara que é um de PT mesmo. Tem, cara. Maromba e tudo. Não, com certeza. Boa. Bom, então, eu não tenho mais nada pra perguntar. Você tem aí mais alguma merchandising aí pra fazer? Algum comercial no seu livro pra gente terminar? Cara, o máximo de comercial que eu consigo imaginar é dar o primeiro capítulo pra te ler aqui, o prólogo, já que tu falou que gosta de ler esse tipo de coisa, e aí tu dá a tua opinião aqui no podcast, tá ligado? Fora isso, os MIB demoram pra ficar pronto. É verdade. Velho, e onde é que você publica a sua história? A editora, tu diz? Não. Como assim, onde? A plataforma, você publica uma parte lá para degustação em alguma plataforma? Sim, na Amazon, pelo e-book, eles liberam o primeiro capítulo free para quem quiser ler. E como isso é uma estratégia que eu mesmo estou adotando, já que a maioria do pessoal acaba não clicando, quando eu publico no Twitter ou no Facebook, tanto no meu perfil pessoal quanto nos grupos, eu escrevo que quem quiser ler o primeiro capítulo para avaliar a obra antes de comprar é mais do que bem-vindo. Que eu acho que é justo, né? Porque como a pessoa não me conhece, não sabe se eu escrevo bem ou não, mesmo que o e-book seja R$6, gastar 6 pila num negócio que tu não sabe se vai gostar é exagero. Sim, é verdade. Pô, isso... Então, você tinha ele... A voz tá travando um pouco, eu não tô conseguindo escutar. E também foi a mesma coisa. Será que foi a internet de novo? Acho que sim, hein? Travado. Opa, tá vivo. Tá vivo? Ele deu um sinalzinho de vida. Enquanto... Alô? Oi. Pronto. Você pode repetir essa questão? Eu perguntei se você tinha despublicado da plataforma digital porque tinha publicado físico. Foi isso, né? Novamente a voz tá meio bugadinha, né, velho? Tá meio complicado. Tá foda aí, bicho. Tá foda. Digita aí no chat, foda. Cara. Velho, então, faz o seguinte, assim que o podcast for pro ar, Henrique vai pôr lá o link da plataforma onde ele tiver publicado, se ele tiver alguma parte publicada em alguma plataforma digital, e o link da Amazon também do seu trabalho, o link da página, das redes sociais e por aí vai. Perfeito. Quando já tiver publicado, eu também vou ajudar a divulgar, né? Porque ajuda muito. Ajuda. Tem bastante amigo meu, eu vou pedir pra... Eu antecipar, até consigo que a página da minha editora consiga compartilhar o vídeo de vocês. Aí, quem sabe, já é uma ajuda extra. Boa. Vai manchar a imagem da editora. Olha, só nos memes que eu posto... Só nos memes que eu posto eu já estou fazendo isso, então não tem problema.
É Usa verdade. posting de qualidade pra divulgar o teu negócio. Cara, é realmente... Oi. Manda pra gente aí o capítulo do seu negócio pra gente ler, velho. No próximo podcast a gente fala sobre ele. Aqui, Acho ó. que dá pra a gente gravar depois e pôr nesse mesmo episódio, cara. Isso, dá mesmo. Pois é, tá massa. Aí, passei no Skype, se quiser eu mando no Facebook também. Pronto, Manda. agora aí. Então vamos só, antes disso, vamos encerrar, entre aspas, né? Encerrar a gravação. Dá um tchauzinho aí. Tá. Dê um tchau aí pra esse bando de gay que acompanha essa porra aí. Pras lindas pessoas que ouviram até o final, se é que seja possível. Se é Pois que a gente existe. falou, se é que existe essa pessoa. Queria agradecer aí, mandar um abraço. Novamente foi uma honra participar aqui do podcast. Fiquei muito feliz pelo convite. Foi a primeira vez que isso me aconteceu, então sempre que precisarem estou aí. Opa, Espero que gostem da história também, caso procurem pelo livro. O primeiro capítulo, né, que vai talvez entre aí na edição do vídeo. Eu espero que quem quer que esteja ouvindo acabe gostando, porque eu quero ficar rico, me deixem rico. Quem não Pois quer? é. Quem não quer? É isso aí, velho. Muito obrigado. Pois é, então, é isso aí. Então, tchau, senhores. Adeus. Tchau, senhores. E espero que todos tenham uma bela vida pela frente, embora as esperanças estejam inexistentes. Pois é. E acabou, fim, pronto, saiu a gravação.